Começamos falando sobre as negociações que prosseguem, né, para tentar, quem sabe, talvez, tomara o fim desse conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. Nas últimas horas, além das negociações envolvendo representantes dos dois países, e aí tem aquela história, né, um fala que avançou, outro fala que não avançou tanto assim. Um anúncio importante feito agora cedo aqui pela Casa Branca de que o presidente Joe Biden vai conversar com o presidente chinês Xi Jinping. Será uma conversa que está marcada para amanhã. Por que essa conversa é importante? Porque são as duas maiores potências do mundo e com lados opostos nesse conflito, né? O Biden escancaradamente ao lado dos países da OTAN contra a Rússia e o Xi Jinping, o líder chinês, que está ali mais ou menos em cima do muro, né? Mas deixou muito claro que não vai apoiar os países da OTAN, os países do Ocidente. Então se trata de uma conversa muito importante que pode sim dar um rumo para essa guerra que infelizmente continua trazendo cenas trágicas, né? Ontem em Mariupol a gente viu um bombardeio num teatro onde estavam ali crianças, mulheres, aparentemente o abrigo antibombas funcionou felizmente e o número de mortes não é tão grande como poderia ser, cerca de 1.000 pessoas estavam ali quando houve o bombardeio. Com detalhe, né, Carlinha? Do lado de fora, os ucranianos escreveram bem grande, assim, crianças, para teoricamente ninguém atacar. E, infelizmente, houve esse bombardeio ali. Sei que muitos vão falar assim, eles colocam ali crianças, mas dentro tinham combatentes, tinham militares, né, estratégia de guerra, mas aparentemente não. Nesse local estavam mesmo civis, segundo as Nações Unidas, mais 700 civis ucranianos morreram nesse confronto, e os Estados Unidos têm um número de baixas de soldados russos que passando de 7.000, o que seria algo impensável com a força militar russa no momento desse e tal, 7.000 soldados russos que teriam morrido desde o início desse confronto, a Ucrânia se mostrando resistente, ajudada, é claro, por armas, por bateria antiaérea mandada aqui pelos Estados Unidos, pelos países da Europa. No meio de tudo isso, Carla, a gente está observando a economia mundial ficando cada dia mais complicada, né? Aqui nos Estados Unidos, ontem, um anúncio de aumento da taxa de juros. No Brasil também, a taxa de juros do Brasil não para de subir para tentar segurar a inflação que tem crescido nos últimos meses, tanto aí quanto aqui. Parece que é o único remédio que o economista tem aumentar a taxa de juros, né? Que, claro, complica a produção da empresa, da indústria, do comércio, a criação de novos empregos. É terrível isso, o tal do remédio amargo que os economistas falam toda hora, mas até agora não tiveram resultados, aumentos, tanto no Brasil quanto aqui, a inflação continua galopando. Mas no meio de tudo isso, Carla Bigato, a gente observa que algumas pessoas, alguns governantes dão prioridades, né, para outros setores. Você não tem, no momento de guerra, né, o que você vai fazer? Qual estratégia você vai seguir daqui para diante para tentar, por exemplo, diminuir os efeitos para a população do seu país, diminuir o aumento da gasolina, diminuir o aumento do gás, tentar evitar demissão, tentar montar um plano, né, depois da pandemia ou ainda no meio da pandemia para tentar evitar o pior. Mas no meio de tudo isso, né, o que a gente viu foi uma prioridade até certo ponto curiosa do governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro, no meio dessa confusão toda, guerra, pandemia, baixa no emprego, aumento da inflação, do combustível, né, tudo isso que a gente está vendo por aí, o presidente deu prioridade para mudar a direção geral da Polícia Federal. Colocou há 2 semanas no cargo, né, o novo diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Márcio Nunes. Márcio Nunes assumiu a direção da Polícia Federal. E aí, poxa vida, né, mudou a direção da Polícia Federal ali. O que você imagina que o novo diretor da Polícia Federal vai fazer? Vai querer mostrar serviço, vai querer dar uma cara para o seu comando, vai querer, sei lá, combater a corrupção que estava aí sendo falada no meio da pandemia, né, tentar identificar ali que político roubou, que ação foi feita, vai tentar diminuir a presença das quadrilhas organizadas no país, a Polícia Federal atuando, né? Vai tentar combater miliciano, por exemplo, essa praga, né? Esse terror que já domina boa parte do Estado brasileiro. Você imagina qual vai ser o caminho que o novo diretor-geral da Polícia Federal, o Márcio Nunes, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, vai querer colocar
né, no seu comando, né, na sua linha, a partir de agora, como o diretor dessa instituição brasileira tão importante. E aí você vê que depois de 2 semanas que assumiu o cargo, qual é o primeiro grande ato do novo delegado-geral da Polícia Federal, novo diretor-geral da Polícia Federal? Ele simplesmente mexeu na diretoria de combate ao crime organizado e à corrupção da Polícia Federal. Aí você fala, tá, e o que ele mudou? Né? Ele mudou o delegado, o Luiz Flávio Zampronha, que há 11 meses estava no cargo. Agora será substituído por Caio Pelim, que desde ano passado era o superintendente regional da Polícia Federal no Ceará. Tá, e aí você fala assim, tá, Barão, mas qual que é? O que essa diretoria de combate ao crime organizado e à corrupção da Polícia Federal faz? Muito bem, essa diretoria, essa parte da Polícia Federal, era justamente a equipe responsável pelos inquéritos que estavam investigando o presidente Jair Bolsonaro, assim como outros políticos, né? Entre as investigações, aquelas acusações feitas pela época ministro, né, hoje candidato, o ex-juiz Sérgio Moro, de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal quando era do comando dele, a época que Moro estava à frente do Ministério da Justiça. Então, assim, a prioridade do novo delegado-geral da Polícia Federal é mudar exatamente a direção do órgão que está investigando o presidente da República e outros políticos, não é só o presidente, não. É esse o caminho, é essa a ideia, né? Sei lá, de repente ela fala assim, ó, não estava andando, o processo estava parado, né? A gente quer dar uma agilidade maior, vai saber, né? Mas é curioso, né? No mínimo curioso, que logo na sequência, né, 2 semanas depois que assumiu o cargo, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, no meio dessa confusão que o mundo estava vivendo, ou seja, guerra, pandemia, inflação lá em cima, preço da gasolina explodindo. Então, a grande prioridade do presidente foi trocar o delegado-geral da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal. E aí, ao assumir o cargo, por uma coincidência, né, por uma coisa de astros, horóscopo chinês, vai saber, a primeira ação do delegado-geral da Polícia Federal, do novo diretor-geral da Polícia Federal, é justamente mandar trocar o delegado que está investigando o presidente da República e outros políticos. Então, sei lá, pode ser uma coincidência, pode ser uma questão de cabala, vai saber, Calabigato, dos astros, do infinito e além, como diria Buzz Lightyear, mas o fato é que é curioso, né? Como cada um dá uma prioridade para aquilo que toca na sua vida, e a prioridade agora parece que é essa, né? Trocar quem está investigando o presidente da República e outros políticos dentro da Polícia Federal. O que isso vai estar lá na frente, eu não sei. Mas que a inflação vai continuar subindo, essa parece ser uma certeza que, infelizmente, a gente tem nesse momento no nosso país, Carlinha.